vamos lá. Então, vocês fizeram aquele exercício, né? Eu não lembro quem fez, quem não fez aquele exercício lá de calor. Eu fiz. Tá. Ficou com alguma dúvida? Não. Não? Então tá. Depois, quando chegar o pessoal mais pessoal, eu dou uma revisada dele lá. Mas deixa eu voltar aqui para o parte onde a gente parou. A gente parou. Não, a gente já passou tudo isso. A gente parou aqui nos equipamentos. Então a gente vai continuar vendo aquela parte da NHO. Tá? A gente acaba agora a NHO. Pelo menos à tarde eu acabei. E eu comecei já a parte de iluminação. E aí acabou a parte de iluminação, acho que foi aí que eu parei com vocês antes da pandemia. Então vou continuar daqui, se tiverem dúvida, chorem, berrem, gritem. Então, equipamento de medição e montagem. O IBUTG foi concebido com o uso de dispositivo de medição que utiliza termômetro de mercúrio. Então, eu cheguei a usar esse tipo de termômetro aqui do lado, que é um termômetro comum, tá? Então, ao invés de ter aquele equipamento eletrônico, eram termômetros normais não, que eles são imensos, e que aí você colocava lá e eles davam valor. Então, você fazia a leitura que nem termômetro que a gente coloca debaixo do braço com a febre, sem ser daqueles de mercúrio normal, que acho que nem mais tem também, agora mais é digital também. E funciona sem problema nenhum. Só que aí eles fizeram o seguinte, ó, para fins desta norma, a determinação do IBUTG pode ser feita utilizando dispositivos convencionais, aqueles, ou eletrônicos. Então, eles já falaram, você pode usar o eletrônico, que é o mais moderno, desde que apresente resultados equivalentes obtidos com a utilização do conjunto convencional. O conjunto convencional é bem preciso, tá? Apesar de ser antigo, ele é bem preciso. O erro dele é pequeno. Mas, lógico, agora todo mundo usa só os eletrônicos, esses modelos aqui, tipo aqueles que eu levei para a sala, E os medidores só podem ser utilizados dentro das condições de umidade, temperatura, campos magnéticos e demais interferentes. O que é isso aqui? Quando você vai comprar o equipamento, digamos que a gente vai comprar para fazer avaliação numa fundição, ou seja, onde derrete metal. A temperatura é extremamente quente, extremamente quente. E às vezes o termômetro, a estrutura do termômetro não aguenta. Eu vou ter que comprar um termômetro que aguente aquela temperatura. Tá? Então, tem alguns termômetros que aguentam uma temperatura menor e tem uns termômetros que aguentam temperatura maior. Dependendo de você for avaliar, vai dar problema. Eu não sei se vocês já viram na internet, eu tenho até que achar essa foto, que eu achei bacana. É um termômetro desses eletrônicos, todo derretido, porque foi colocado do lado de um forno e o termômetro não aguentou. A estrutura do termômetro começou a derreter, de tão quente que era. Então, dependendo do setor que você vai avaliar, você vai ter que ter uma especificação específica do termômetro. Por exemplo, Manaus é muito úmido. Então, a umidade vai interferir no resultado do termômetro? Professor, mas como é que eu vou saber isso? Tem no manual do termômetro. Lá no manual dele vai dizer, olha, esse termômetro é de tanto a tanto de temperatura, a umidade de tanto. Ele vai ter essas informações. Dúvidas? Falem. E aí esses dispositivos de medição, eles devem ser calibrados em laboratórios acreditados pelo Inmetro. Tá? Então, só vai ter valor, você já sabe disso, se o equipamento for calibrado. Só que tem que ser laboratório, validado e reconhecido pelo Inmetro. E aí, como é que eu vou estabelecer a periodicidade dessa calibração? Então, essa calibração tem que ser semestral, anual, de 2 em 2 anos, de 10 em 10 anos? Isso não tem na lei, tá? A legislação não estabelece uma periodicidade. Olha o que ele fala aqui, ó. A periodicidade de calibração deve ser estabelecida com base nas recomendações do fabricante. Então, se por acaso no manual do fabricante venha definido a data, um período, um prazo, aí tu segue aquele prazo. Quando vem é anual, mas nem sempre tem. Em dados históricos da utilização dos dispositivos, o que é isso? A Brenda tem na empresa dela um equipamento, tá? Só que ela trabalha nesta empresa e esse equipamento é utilizado, sei lá, 2 vezes no ano. 2 meses do ano tem maior utilização, depois não é mais utilizado. A Jamile, ela presta serviço para a empresa.
Como ela presta serviço para empresas, o que acontece? Ela usa esse termômetro com muita frequência. A calibração do medidor de estresse térmico da Brenda é o mesmo da Jamile? Não. O da Jamile deveria ter calibrações mais frequentes. É o que ele fala aqui, ó. Em dados históricos da utilização dos dispositivos que indiquem um possível comprometimento na sua confiabilidade. O equipamento da Jamile, como é mais utilizado, a maior probabilidade dele desgastar mais rápido. Uso quase todo dia, porque eu presto serviço. Tá? Então, apesar de, por exemplo, o fabricante falar que seja por exemplo, anual, você vai... é anual se eu não usasse todo o tempo. Mas como eu uso muito, sei lá, eu vou fazer essa calibração semestral. Quem vai definir é você, mas eu estou dizendo só que tem que se analisar o uso do equipamento. E o outro item que ele coloca é assim, ó, e em critérios que venham a ser estabelecidos em leis ou normas legais. Não tem lei nenhuma estabelecendo, mas caso tenha uma lei, diz, segue a lei. Ele já deixou aí aberto. Que caso surja uma nova lei dizendo, olha, tem que ser semestral, anual, de 2 anos, ele já está dizendo, ó, siga a lei. Tá? E deve ser refeita sempre que ocorrer algum evento que implique suspeita de dano. Tu tá lá com o termômetro, deixou cair no chão. Então, nesse caso, é interessante eu avaliar, né? Porque pode ter comprometido o equipamento. Tá entrando a Yasmin. E aqui vai ter a especificação. Boa noite, Yasmin. Aqui vai ter a especificação dos equipamentos, do equipamento, tá? Yasmin, eu estou explicando sobre o medidor de estresse térmico, tá? E agora eu vou explicar sobre cada um dos termômetros que faz parte dele. O globo, o bulbo seco e o bulbo úmido. E cada termômetro desse tem que ter uma especificação. Então, a temperatura de globo corresponde à temperatura obtida por meio de um dispositivo constituído de... Então, bora lá. Olha como é que ele é produzido. É uma esfera oca de cobre de aproximadamente 1 milímetro de espessura, então bem fininho, com diâmetro de 152 milímetros, pintado externamente de preto fosco, com emissividade mínima de 0,95. Então, o que acontece? Esse globo aqui, ele é bem fino. Tanto, isso aqui tem que tomar o maior cuidado. O que geralmente estraga nesse tipo de termômetro é o globo. Por quê? Porque as pessoas deixam cair no chão e ele abre ou ele amassa. E se ele abrir ou ele amassar, tu perdeste o termômetro. Porque se ele abrir, vai ter que mandar fazer a solda. Eles cobram uma fortuna, porque eles sabem que vão quebrar, então eles já cobram caro. E se ele amassar, já vai dar resultado diferente, porque o globo ficou menor do que o padrão. Tá? Então a gente tem que tomar maior cuidado. Por exemplo, lá no IFAM, tem 2 termômetros desse quebrado, o globo. Fui deixar na mão de aluno, aí vocês sabem, aluno, né? Aí deixou cair, puf, e abriu o termômetro. O que mais? Boa noite, Graciane. Eu estou falando sobre o termômetro, agora especificamente do termômetro de globo, tá? E como é que ele é feito? Boa noite. Boa noite. Tem um sensor de temperatura posicionado no centro da esfera. Aqui eu coloquei só um traço por cima, mas lógico, está no meio dessa bola, lá dentro dessa bola, vai estar o termômetro. Porque como é que funciona esse termômetro de globo? A bola, a parte externa, essa bola de metal é aquecida, tá? Porque ela está exposta. Aí ela aquece o ar interno e dentro está o termômetro. E esse ar aquecido dentro da bola vai aquecer o termômetro e vai dar o valor. Então, o princípio dela é esse. Aquece primeiro a bola, depois aquece o ar interno, para depois aquecer o termômetro que está lá dentro. Só que ele fala aqui do lado o seguinte, que como eu vou pegar esta bola e encaixar no termômetro, é feito assim, pega a bola e encaixa aqui no termômetro, não pode ter nenhuma abertura, não pode estar fluxo de ar aqui embaixo. Tá? Tem que estar bem fechado. Aqui ele fala até assim, ó, um sensor de temperatura posicionado no centro da esfera com fixação que garanta a hermeticidade, ou seja, que seja bem vedado, do sistema, impedindo a existência de fluxo do ar do interior do globo. Porque se esse termômetro funciona com aquecimento do ar aqui, se aqui embaixo tiver uma abertura, o ar vai entrar, vai resfriar e já não vai ter o mesmo resultado. Tá? Então, nem pode
ou melhor, não pode isso aqui tem uma abertura muito grande, porque se tiver uma abertura muito grande, o ar pode entrar por aqui e resfriar esse ar no interior da bola. Se tiverem dúvida, falem, crianças. Aquilo que eu já falei, como eu não vejo a cara de vocês, eu não sei se vocês têm dúvida ou não. Em sala de aula eu sei. Mas como vocês têm que ir para 3 salões para mostrar a cara, apesar que eu descobri uma coisa muito triste também. Na hora que vocês mostram o rosto aqui, o que vai acontecer? Consome mais internet. Porque tem o vídeo também, né? Então, quando vocês deixam fechado, consome menos internet para vocês. Estabiliza mais. Agora que vocês vão colocar a cara mesmo. O sensor deve ter amplitude mínima de medição de 10 a 120 graus. Então, esse termômetro de globo aqui, tá? Ele tem uma faixa que a norma está dizendo. Ele tem que conseguir medir de 10 graus até 120 graus. Então, se você faz a aquisição de um termômetro que mede de 10 a 100 graus, ele já não está atendendo a norma, tá? Ah, professor, se eu comprar um de 5 a 140? Ok, ele atende até mais. Não pode ser menos. A exatidão é igual ou melhor que meio grau, né? Mais ou menos meio grau, 0,5. Então, ele vai ter uma exatidão de em torno de meio grau. E permitir leituras a intervalos de no mínimo 0,1 graus. O que é isso? Por exemplo, vou medir lá, deu 20,1, 20,1, 20,2, 20,3. Então, ele anda 0,1 graus. Tá? Então, ele tem uma precisão de 0,1. Apesar de ter um erro, né, de meio. Então, isso aqui, vocês quando comprarem o termômetro, aí vocês vão pegar lá o termômetro, o manual do termômetro. Na verdade, vocês deveriam solicitar antes, né, de comprar para verificar se está ok. Aí vocês solicitaram antes. Aí vocês vão verificar. Esse termômetro que eu comprei, ele consegue medir de 10 a 120? Intervalo de 0,1. Boa noite, Andressa. Ele tem exatidão de mais ou menos 0,5. Se ele atender tudo isso, ok. Tá? Andressa, eu estou falando... Boa noite. Eu estou falando sobre a parte do termômetro. Eu estou mostrando exatamente aqui a especificação do termômetro de globo. E agora eu vou mostrar do termômetro de bulbo úmido. Então, só para lembrar, o termômetro de globo, ele é composto... Deixa eu ver aqui cadê? Tá aqui. Ele é composto de 3 termômetros. O medidor de estresse térmico, na verdade, o nome dele. É que tem muita gente que chama de termômetro de globo. Mas o nome correto, medidor de estresse térmico. Então, ele é composto do termômetro de globo, do termômetro de bulbo seco, que é só o termômetrozinho, e do termômetro de bulbo úmido. Eu já falei do globo, agora eu vou falar do bulbo úmido. Bulbo úmido natural, na verdade. Então, aqui, ó, como é que ele é constituído? É um sensor de temperatura revestido com um pavio tubular. Então, é um termômetro que ele fica dentro... Isso aqui é um copinho de água, tá? E aqui ele tem um encamisamento de um pavio com material que parece cadastro de tênis. Ou seja, quando molha, ele tem boa absorção, demora para secar, que nem cadastro de tênis. Então, você vai colocar o termômetro, você vai encamisar esse termômetro. Não sei se vocês lembram, mas eu levei isso em sala. E aí? Aí, mantido úmido com água destilada por capilaridade. Então, a água que vai ser utilizada aqui é água destilada. Por que água destilada? Que é uma água limpa, uma água sem sais minerais, sem nada. Tá? Então, água destilada. E o que mais? Aí, qual é a especificação desse termômetro? O sensor deve ter diâmetro externo de 6 milímetros, bem fininho, com amplitude mínima. Então, ele tem que medir de quanto a quanto? De 10 graus até 50 graus. Então, esse termômetro tem que medir de 10 até 50 graus. Com exatidão de mais ou menos meio grau e permitir leitura em intervalos de 0,1. Então, 20,1, 20,2, 20,3, 20,4. Então, ele anda a cada 0,1 grau. Esse é o termômetro de bulbo úmido natural. E a utilização daquele pavio, não falei que coloca um pavio que vai encamisar o termômetro? Esse pavio nem pode estar folgadão, nem pode estar muito apertado, que isso vai interferir no resultado. Então, ele tem que entrar certo, tá?
Nem pode entrar muito apertado, que isso aí vai interferir no resultado, nem pode entrar muito folgado, que também não está adequado. E aí vem para o último, que é o bulbo seco. Ó. O bulbo seco é esse aqui do meio. A gente falou do globo, falou do bulbo úmido, agora bora falar do bulbo seco. O bulbo seco é a temperatura, por exemplo, hoje em Manaus, 40 graus. É esse termômetro, tá? É o termômetro comum. Aí qual é a temperatura que ele tem que medir? Olha lá. Amplitude de 10 até 100 graus. Então, ele tem que medir de 10 até 100 graus. Com exatidão de meio e com leitura a intervalos de 0,1 graus. Ok? Isso aqui é só a especificação. Estou passando que vocês têm que saber que quando vocês forem comprar um termômetro, vocês têm que verificar se os termômetros estão atendendo isso. Se ele tiver de 10 a 90 graus, ele já não está atendendo a norma. E aí, esses termômetros, esse do meio, né? Esse bulbo seco aqui, ó, recomenda-se que ele não fique exposto, assim, por exemplo, se eu estou exposto a uma área que tem radiação, lá, por exemplo, estou na área externa, exposto ao sol. Ele pode ter, como ele é de metal, ele pode aquecer e pode dar diferença no resultado. Então, recomenda-se que tenha algum tipo de proteção externa desse termômetro. Aí tá aqui, ó. Esse aqui, tipo um chapéu chinês, né, que eles colocam. Aqui tem uma abertura, então tá ventilando, mas não tá batendo sol. Ou tem esse outro material também que é isolado. Aqui em cima ele tá aberto, mas pelo menos não tá batendo no lateral dele o sol. Tá? Então, essa norma estabeleceu isso. Essa obrigatoriedade dessa proteção. E o que eu vou ter de acessórios complementares? Primeira coisa que eu tenho que ter é um tripé. Por quê? Quando eu tenho um termômetro, ele tem uma altura. Não sei se vocês lembram qual é a altura. A altura que tem que ficar o termômetro é na altura do tórax do trabalhador. Tá? Então eu cheguei lá, o trabalhador está fazendo o serviço dele. Como é que eu vou ficar em pé lá segurando do lado dele? Não, tem que colocar em algum lugar. Mas eu não posso colocar em cima da mesa. Tem que ser na altura do tronco dele, do tórax dele. Então, eu tenho que ter um tripé justamente para deixar lá do lado dele. Tá? Só não será na altura do tórax, por exemplo, se eu estou num galpão que é quente, digamos que é tudo quente por igual. Por exemplo, no quarto de vocês onde vocês estão, na sala onde vocês estão. Aí está quente por igual. É quente, mas é quente por igual. Mas digamos que vocês estão do lado do forno, tá? Então vocês estão em pé do lado do forno. Qual vai ser a região mais quente? Na altura da perna de vocês. Ok? Então, nesse caso, quando tem uma parte do corpo que recebe maior incidência de calor, a gente vai colocar o termômetro nesta altura. Quando é quente por igual o ambiente, eu coloco na altura do tórax. Quando tem uma parte do corpo que recebe mais calor, eu coloco o termômetro nessa altura. Ok, senhoras e senhores? Vou continuar. Coloquem pelo menos o legal para saber se vocês estão vivos, que tem um legal aí que vocês podem colocar. Tá vendo? Pelo menos para saber que vocês estão vivos. Amanda pode colocar pelo menos o cachorro latindo para saber que está vivo. Que tu não dá comida para ele e fica latindo a aula toda, mas... Ó, a Andressa colocou uma palminha. Sim, continuando a nossa história. Dispositivo de medição do tempo. Outra coisa que eu tenho que ter é um cronômetro. Não precisa ser um cronômetro, pode ser até do seu celular ou do relógio, mas precisa. Por quê? Eu não vou ter que avaliar. Lembra que eu tenho que avaliar o tempo que ele vai ficar exposto a uma determinada temperatura e o tempo que ele vai ficar exposto a outra temperatura? Lembra lá do nosso vendedor de tambaqui? Que ele ficava hora do lado do forno, hora vendendo. Tá, mas será que ele fica... Eu coloquei, acho que era 20, 40. 20 minutos aqui, 40 minutos aqui. Como é que eu cheguei nesse 20 e 40? Eu medi uma vez? Uma única medição não é suficiente. Tá? Uma única medição só será suficiente se for uma máquina. Aí uma máquina é aquele ciclo, acabou. Mas se tu medir 10 vezes esse vendedor de tambaqui, às vezes vai dar 20, às vezes vai dar 25, às vezes vai dar 30, 20, 18, sei lá.
E eu coloquei que na média, mas depois que eu medi várias vezes, na média ele fica 20 minutos aqui e 40 aqui. E é por isso que eu preciso de um cronômetro. Porque eu preciso medir o tempo que ele fica a uma determinada temperatura e o tempo que ele vai ficar a outra temperatura quando, nos 60 minutos mais críticos, ele está exposto a pelo menos 2 temperaturas. Vocês estão lembradas disso, né? Se não tiverem, fala. O que mais que eu tenho que ter? Imagina que você vai ter que fazer a medição do lado do forno, tá? Você tem que colocar um termômetro do lado do forno lá. Tá lá você tem um tripé tudo bonitinho do lado do forno. Só que você vai ter que anotar. Aí você fica lá do lado do forno olhando para o termômetro anotando. Sacanagem, não tem por que você ficar do lado do forno. Quem precisa ficar do lado do forno é o termômetro. Então, existem cabos de extensão. Estão vendo aqui na figura, né? Então, você coloca o termômetro com o tripé lá do lado do forno. Aí esse cabo tem uns 6, 7 metros. E você lá de longe fica anotando os valores. Pode ficar até sentado anotando. Não tem porquê a gente ficar do lado do forno se tem esse fio de extensão. Só cuidado para que ninguém tropeçar e quebrar o termômetro. Percebe que a minha preocupação foi do termômetro, não foi da perna do cara. Porque é caro esse negócio. É 5, 6 mil reais um termômetro desse. Então, fiquei mais preocupado com o termômetro do que com a perna do cara. Montagem e posicionamento do equipamento. O conjunto de medição deve ser sempre montado de forma que os sensores fiquem todos alinhados segundo um plano horizontal. Hoje em dia, isso não é um problema. Por quê? Porque como a gente compra já o equipamento, ele já vem tudo na mesma altura. O termômetro daqui do meio está no globo, esse, todos estão na mesma altura. Quando a gente fazia os antigões, que eram desse aqui, aí tinha que tomar cuidado para deixar os termômetros. Percebe que aqui não está na mesma altura. Esse está na mesma altura desse, mais ou menos, só que esse está um pouquinho mais em cima, parece. Não sei. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado para os termômetros ficarem todos na mesma altura. Não, ele está aqui mesmo. Mas, como hoje a gente usa só equipamento eletrônico, já vem de fábrica tudo bonitinho. A altura de montagem, eu falei para vocês, quando está definida uma área específica, vai ficar na altura do tórax. E quando tiver uma região mais atingida, vai ser nessa altura. Aquilo que eu expliquei para vocês ainda agora. Isso aqui é importante também. O que cada um mede, como é que ele funciona? O termômetro de bulbo seco, que é o termômetro de rua, né? O termômetro de 40 graus de Manaus hoje, como é que o princípio dele estabiliza com a temperatura do ar que circunda o bulbo e o parâmetro é a temperatura do ar. Então, te dá a temperatura ambiente. Ok. O termômetro de bulbo natural, como é que ele funciona? A evaporação da água destilada preenche um pavio refrigera o bulbo. Então, aquele pavio está molhado e conforme vai evaporando a água, vai mudando a temperatura do termômetro. Aí, o que ele verifica com isso? Temperatura do ar, velocidade do ar, umidade relativa do ar. São esses os parâmetros que vão afetar a leitura do termômetro de bulbo úmido natural. Então, vento, umidade relativa e a temperatura ambiente. E o termômetro de globo, a absorção da radiação infravermelha aquece o globo, que aquece o ar interno, que aquece o bulbo, que eu expliquei para vocês. E possui um tempo de estabilização, olha, de 20 a 30 minutos. E esse é o que mata, tá? Porque esse aí faz com que demore a avaliação. Normalmente é em torno de 25 minutos. É o tempo que demora para o bichinho estabilizar. Então não dá para te chegar na empresa, pegar 5 minutos e fazer a leitura. Tem muita gente que faz isso, está errado. Eu deveria esperar ele estabilizar uns 25 minutos e depois sim fazer a leitura. E se eu mudei para outro ambiente da fábrica, que a temperatura é muito diferente, eu vou ter que estabilizar de novo, mais 25 minutos. E o que influencia nele? O calor radiante, a temperatura do ar e a velocidade do ar. Tá? Qual vai ser o procedimento de medição? Então, cheguei lá com o termômetro, como é que eu vou trabalhar? Primeira coisa, vou verificar se não tem algum problema de integridade física ou eletromecânica com o equipamento, se ele não está batido, se ele não está amassado, que pode ter caído, né? E coerência no comportamento de resposta do instrumento. Então, vamos lá. O bulbo seco é o termômetro que é mais fácil de vocês avaliarem. Hoje, até no relógio, a gente vê quanto é que está a temperatura, né? Então,
não estou com o celular aqui, no seu relógio não, no celular. No celular tu tem a temperatura. Ah, hoje Manaus 30 graus, hoje Manaus não sei quantos graus. Então, por exemplo, se aparece aqui 11 horas da manhã, 20 graus. Tem algo errado, não tem? Por exemplo, nesse exato momento, 33 graus em Manaus, aqui no meu celular. E tá de noite já. E o bicho tá 33 graus ainda. Meu Deus. Então, esse termômetro do meio, que é o bulbo seco, se por acaso aparecer um valor estranho aqui, apareceu 20, apareceu... Em Manaus não dá para aparecer 20 no horário de manhã, só se tiver. Não, não vai aparecer nunca. 20 graus não aparece. Pois bem, então aí você já sabe que tem um erro. Já sabe que esse termômetro está com algum problema. Mas outro critério que você vai usar é o seguinte: o termômetro de bulbo úmido natural, no máximo, ele é igual ao valor do bulbo seco. Ele é menor ou no máximo igual. Então, por exemplo, se aqui deu 30 graus, esse aqui que é o bulbo úmido natural, ele vai dar de 30 para menos. Ele não vai dar mais de 30. Não pode. Se der mais de 30, está errado. E o globo, ele vai ser sempre superior ao bulbo seco. Então, se aqui deu 30, ele vai dar 30,5, 31, 32, 33. Então, o globo é maior do que o seco, que é maior do que o úmido. Tá? Então, se por acaso na hora da leitura está dando valores diferentes dessa sequência, dessa lógica, pode considerar que o equipamento está com problema. Dúvidas, senhoras e senhores? Não, tudo certo. Tá bom, então. Ok. O outro item é... Lembra, estou pegando o equipamento para medir. A Yasmin também falou que está ok. Então, a suficiência de carga das baterias para o tempo de medição previsto. Quanto vai... É que nem celular. O celular, ele não fica lá, vai acabar, vai carregar, não sei o quê. Pois bem, o medidor de estresse térmico também faz isso. Só que se você começar a fazer medição com ele nessa situação, ou seja, com a carga baixa, o resultado pode dar errado. Então, a gente tem que tomar cuidado para fazer essa avaliação, a bateria dele antes. É daquelas pilhas recarregáveis que tem. Tá? Então, tem que carregar antes, aí coloca a pilha e já leva o bicho carregado. Ah, fiquei com preguiça, eu vou levar assim mesmo. Já está no final. Pode dar erro na avaliação. Outra coisa, umidificação prévia do pavio. Lembra do pavio do termômetro? Deixa eu voltar aqui. Ó. Cadê? Esse aqui. Ó. Então, esse pavio que vai envolver o termômetro, esse pavio, eu não vou colocar ele seco. Eu vou molhar antes e já vou colocar ele, encamisar o termômetro com ele molhado. Tá? Esse que ele está dizendo aqui. Ó. Deixa eu voltar para lá. Então, a umidificação prévia do pavio, que deve ocorrer de imediato, por capilaridade, quando a sua extremidade inferior entrar em contato com a água destilada. Então, você umidifica esse pavio, coloca lá dentro coloca no termômetro. Dentro não, sobre o termômetro. Né? Como ele está aqui cheio d'água, como embaixo está cheio d'água, teoricamente, por capilaridade, esse termômetro, esse pavio fica o tempo todo umedecido. É que nem você pega uma toalha tua e coloca a ponta numa bacia. Daqui a um tempo, quase toda a toalha vai estar umedecida, porque sobe a água por capilaridade. Tá? Então, a ideia é a mesma aqui. Só que, como Manaus é muito quente, é sempre bom dar uma olhada se não secou a ponta dele, a ponta que fica do lado de fora. Porque se secar, vai dar erro na avaliação. Entenderam isso? Espero que sim. Professor, Fala, Esme. essa verificação de umidade é por toque mesmo? A gente deve evitar, é mais visual. Dá para saber se no olho se está molhado ou não, entendeu? Ele tem que estar encharcado. Então, se ficar muito tempo, se passar, sei lá, a manhã toda fazendo avaliação, ele pode secar. Então, a gente recomenda que fique olhando para... Ele não vai secar rapidinho, porque tu encharcaste ele. Mas se tu passar as 4 horas fazendo medição, ele pode secar. Então, é recomendável umedecer ele de novo. Ok? E aí ele fala uma coisa aqui na norma que eu não concordo, tá? Mas é o que a norma está falando. Necessidade da substituição do pavio e da água destilada no início de cada medição em função da sua sujidade decorrente da posição de contaminantes ambientais.
Eu demoro bastante para trocar isso aqui. Tá? Porque se tu manuseia isso com a mão limpa, só tem que tomar cuidado para estar com a mão limpa. Isso dura pra caramba, porque senão toda vez tu vai ter que trocar. E a água também eu reaproveito. Então, se esse copinho... Agora, lógico, tu está fazendo a medição numa fábrica de cimento, que é poeira para tudo quanto é lado. Aí não vai ter muito jeito, tá? Realmente vai sujar com uma certa velocidade. Tá, aí você já colocou o termômetro, preparou o termômetro. Aí agora tu vai falar com o trabalhador. O que você vai informar para o trabalhador? Olha, a medição não deve interferir em suas atividades habituais, devendo manter sua rotina de trabalho. Então, vou dizer para ele, trabalha normal, meu filho. É como se o termômetro não tivesse aí. Continua trabalhando normalmente que eu vou fazer aqui meu serviço. Segundo, o equipamento de medição não pode ser tocado ou obstruído. É muito, muito comum quando a gente coloca o termômetro, como o cara começar a passar a mão naquela bola preta lá. Mas não pode pegar, porque na hora que passa a mão ali, coisa tal, ou pega no termômetro, no pavio, o pavio vai sujar, que já não pode. Vai interferir no resultado. Então não pode pegar no termômetro. Fica na tua, deixa a tua curiosidade lá. E o terceiro, o equipamento de medição só pode ser removido pelo avaliador. Você colocou lá, você tira. Volta a falar, esses termômetros são caros, tá? E ele fica num tripé alto. Há uma grande probabilidade desse bicho cair se alguém bater. Se alguém mexer e tudo mais. Então, você coloca... Geralmente a gente deixa alguém de babá, porque se cair vai ser um prejuízo. Ok? Então, toma cuidado com o tripé também, tá? Não compra tripé vagabundo, porque se ele ficar muito estável, ele cai e tu vai perder lá. No mínimo, vai ter que fazer uma calibração dele. Tá, aí tu já falou com o trabalhador, vai colocar lá o termômetro para fazer a medição. O tempo necessário para a estabilização do conjunto pode ser de até 25 minutos. Tá? Por causa do globo. Lembra que o globo vai aquecer o globo, aquece o ar interno até aquecer o termômetro? Então, quase meia hora para poder estabilizar, dependendo do local que tu esteja. Como é que eu vou saber se está estabilizado ou não? Aqui eu sei que é mais enroladinho, mas bora lá. Eu vou ler primeiro e depois eu explico. A leitura das temperaturas deve ser iniciada após a estabilização do conjunto, na situação térmica que está sendo avaliada e repetida a cada minuto. Deve ser feito no mínimo 5 leituras, ou tantas quantas forem necessárias, até que a variação entre elas esteja dentro de um intervalo de mais ou menos 0,4. Então, quando é que eu sei que estabilizou? Por exemplo, aqui embaixo, tá, no sensor dele, 26,4. Está aparecendo 26,4. Se passa um minuto, ou seja, 5 minutos, se toda hora que eu olhei, a cada minuto, está dando 26,5, 26,3, 26,2, 26,6, ou seja, está oscilando no máximo 0,4 graus, ok. Mas se está oscilando mais do que 0,4 graus, ainda não está estabilizado. Então, por exemplo, está 26,4. Se está aparecendo aí, sei lá, 26,9. Não está estabilizado. Se uma hora apareceu 26,4, outra hora 26,9, está oscilando mais do que 0,4 graus. Então, ele só pode oscilar, ele pode oscilar um pouquinho, mas até 0,4 graus. Se oscilar mais do que isso, ainda não está estabilizado. Entendemos isso? Professor, Fala. e se no caso ele não alcançar a estabilidade, posso dizer que está com defeito? Não, às vezes a temperatura está oscilando mesmo. Tá? Então, se estiver ventando e parando, dependendo do local que tu esteja, às vezes demora para estabilizar realmente. O normal é estabilizar, às vezes estabiliza até relativamente rápido, tá? Mas, por exemplo, uma região, um local que está ventando muito, aí venta e para, venta e para. O vento a gente viu que influencia. Se está ventando e parando toda hora, fica difícil de estabilizar. Quer ver outra situação que é difícil de estabilizar? Tu vai prestar serviço para uma pizzaria, tá? Aí tu quer avaliar a temperatura do forno. Para avaliar a temperatura do forno, o forno tem que ficar aberto. Só que o forno ficar aberto, digamos que seja a gás esse forno. O que vai acontecer? Vai gastar um gás desgraçado. O cara não vai querer. Aí tu vai deixar aberto, aí tu tem que fechar.
Só que tu precisa saber a temperatura que o cara está exposto. O certo é deixar aberto durante uns 15, 20 minutos, pelo menos, o ideal seria 25 minutos, e verificar se ele não está oscilando. Só que é difícil fazer isso, porque o dono lá da pizzaria não vai querer gastar esse gasto todo. Tá? Então, em processos onde tem hora, fecha forno, é muito comum forno, abre e fecha forno, é difícil de fazer medição, porque não dá tempo de estabilizar o equipamento. Entenderam isso? Entenderam a questão de como é que vai verificar quando está estabilizado, essa variação de 0,4? Sim. Sim. Ok. Brenda, tu já sabe, né? Quando vocês falam sim, não, eu lembro, sabe de quem, né? Eu lembro do Silvio Santos, que eu lembro daquele programa, eu já falei isso, né? Sim, não, toda vez eu lembro disso. Como é o nome daquele negócio? Eu nem sei o nome daquele jogo lá. Eu vou procurar aqui no YouTube. Para trabalhos a céu aberto, é comum ocorrer variações significativas das condições térmicas, tá? Normalmente decorrente de variações rápidas da velocidade do ar. Imagina que vocês vão fazer agora a avaliação na área externa, na porta da casa de vocês. Será que vai ser fácil de estabilizar esse termômetro? Passou uma nuvem, aí a nuvem está cobrindo o sol. A nuvem, o vento soprou, saiu a nuvem da frente, o sol agora está sem nuvem direto no termômetro. Vai oscilar. Tá? Então é muito difícil em área externa, dependendo do dia, aí está batendo vento, parou o vento, de conseguir fazer com que esse equipamento estabilize. A área externa é um saco. Ele fala até o seguinte aqui, ó. Quando forem constatadas essas variações, deve ser observado que se trata de uma condição instável, não representando a situação de exposição mais desfavorável e, portanto, não sendo válida para a caracterização da exposição ocupacional. Nestes casos, as avaliações devem ser realizadas na ausência de nuvens que causem sombreamento do ponto de avaliação. Só que eu tenho que combinar primeiro com a nuvem, né? Esse é o problema. Então, é muito difícil, às vezes, conseguir fazer essa avaliação em área externa. Ok? E ele fala aqui, ó, destaque-se, no entanto, que quaisquer condições de exposição cujos resultados estejam acima do limite de exposição, independente de representar a situação mais desfavorável, devem ser consideradas. Isso aqui é o seguinte, imagina que de 13 às 14 horas é o horário mais quente lá da tua empresa e foi esse horário que fez a medição. E esse horário está acima do limite. Tá. Isso não significa que os outros horários também não estejam. Esse é o horário mais quente. Mas se das 11 às 12 horas está acima do limite, eu também preciso corrigir esse horário. Então, eu vou fazer a medição de calor no horário mais quente para saber se aquele horário passa. Se aquele horário está tranquilo, os outros vão estar também. Mas se aquele horário está acima do limite, talvez outros horários também estejam. Então, eu não posso tentar resolver só aquele horário. Eu tenho que resolver todos os horários que estejam acima do limite de tolerância. Entendemos isso? Isso é importante. Porque senão tu vai querer medir só um horário e tá achando que tá lindo. Não tá. Ok? Ok. Ok, professor. Tá. O tempo de duração de cada atividade física identificada deve ser determinado por meio de, no mínimo, 3 cronometragens. Lembra lá do cara do peixe? Como é que eu sei se ele passa ali do lado do peixe, da churrasqueira, 20 minutos, ou 15 minutos, ou 30 minutos? Ele está dizendo para, no mínimo, pegar 3 cronometragens. Dependendo da tarefa lá que ele esteja fazendo, da atividade que ele esteja fazendo, não será o suficiente. Tá? Eu vou ter que pegar mais cronometragem para conseguir conhecer esse posto de trabalho.
Que mais? Deve ser registrado para cada situação térmica identificada. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês têm que fazer uma planilha de campo. Então, vocês vão, já pegamos o termômetro, colocamos lá, a gente vai agora deixar o termômetro do lado, já começamos com o trabalhador tudo direitinho. Quais as informações eu vou pegar agora lá, na hora da avaliação, com essa planilha? Então, primeira coisa que ele fala, data e horário de início e fim de medição. Apesar de ser óbvio, tem gente que às vezes se esquece. Tá? Então, tem que pegar a data e o horário desta medição. Depois, descrição das características ambientais e operacionais que a compõem. O que seria isso aqui? Ó? Eu vou descrever o ambiente de trabalho. Tá? Eu vou descrever o ambiente de trabalho. Então, aqui é sei lá, a parede de alvenaria de tijolo, piso em cerâmica, luminária fluorescente, ambiente, esquadrias de alumínio. Eu estou descrevendo o ambiente de trabalho. Essa descrição, teoricamente, você já tem em algum documento. O LTCAT já tem, às vezes o PPRA o pessoal coloca. Então, tem que ter a descrição das características ambientais e operacionais. Ou seja, o que fazem lá? Então, a descrição da operação daquele setor que você está avaliando. Então, percebe que tu tem uma planilha, um relatório. A data e o horário, descrição das características ambientais e operacionais que a compõem. O que mais? Os dados obtidos na medição, óbvio, né? Você vai anotar quais são os valores que der. Hã? Professor? Fala, Esme. Uma pergunta. Nessa descrição, eu posso estar anexando fotos? Pode. Qualquer relatório você pode entupir de fotos se quiser. Não tem problema nenhum. Fica mais fácil a visualização posterior. Até para você mesmo lembrar, porque você às vezes esquece o setor. Os dados de cronometragem do tempo de duração da situação, lembra? Eu não vou ter que cronometrar o tempo lá, se for necessário. Então, vou colocar a cronometragem. E para cada atividade física identificada, lembra? O cara lá do peixe, do lado da churrasqueira, e o cara vendendo peixe. A descrição das operações e dos procedimentos que a compõem. Eu vou ter que escrever como é que ele faz para trabalhar do lado da churrasqueira, como é que ele faz para vender. As duas atividades físicas. Os dados de cronometragem. E isso aqui que é importante também. Lembra que a roupa influencia? Descrição detalhada das características da vestimenta e dos equipamentos de proteção individual. Então você vai ter que dizer o que ele está vestindo, porque talvez... Lembra que no exercício que eu passei, a última questão era justamente isso. A roupa aí vai influenciar. E a identificação do responsável pela elaboração da planilha, ou seja, o seu nome lá, a sua assinatura. Você é o responsável. Percebe que é um relatóriozinho, é um relatório simples, mas é um relatório que você tem que fazer para cada medição. Ok? Os dados obtidos devem ser invalidados sempre que após as medições for constatados os equipamentos. Então, quando é que eu não vou considerar o resultado obtido? Vou descartar o resultado obtido. Primeira situação. Qualquer prejuízo à integridade do equipamento. O equipamento caiu e depois tu foste medir. Sei lá, né, se esse valor está dando certo, está certo ou não. Então eu já não posso utilizar. O que mais? Indicação de suficiência de bateria. Eu falei para vocês que quando a bateria estiver no final, eu não devo fazer a avaliação desse jeito. Então é outro motivo. O que mais? Calibração do equipamento eletrônico fora das especificações fornecidas pelo fabricante. Então, o equipamento está calibrado? Se o equipamento não estiver calibrado, também eu não posso usar. Acho que é basicamente essas três. E aí fechou a parte da NH6. Ok, senhoras e senhores? Ou melhor, senhoras e senhores. Dúvidas? Ok, senhor. Tá, então, isso aqui é só para lembrar da NHO
6. E agora a gente vai ver a NHO 11, tá? Então, bora lá. Vou pegar agora aqui vou pegar aqui agora a apresentação da NHO 11, tá? Deixa eu fechar essa. Não sei se vocês lembram disso aqui. Isso tudo que eu passei aí, eu já tinha passado, tá? Não sei se vocês lembram, mas eu tinha passado. E a NH11 eu passei também, que lembra que a gente fez até uma medição lá no corredor, coisa e tal. Mas eu vou dar uma lembrada também, porque senão... E aí eu vou fazer uma provinha, um exercício também. Vou mandar tipo aquele exercício que eu mandei de... Antes de continuar, bora só ver aqui aquele exercício. Cadê ele? Primeiro, vocês ficaram com alguma dúvida naquele exercício? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu fiquei em relação àquela, não sei o que, do seco na última questão da 7. Tá, eu estou abrindo aqui. Deixa eu abrir aqui o exercício, que aí a gente já tira a dúvida. Cadê? Tá aqui, ó. Minha dúvida também foi essa, professor. Junto com a dança das 6 e a 7. Tá, então olha aqui, ó. Vocês estão vendo, não estão? O exercício? Estão vendo? Sim. Tá. Sim. Então, olha lá. Primeira questão. Qual a tabela da NH6 devo utilizar como nível de ação para trabalhadores aclimatizados? Qual é? Alguém responde. 2. Não. Como nível de ação para trabalhadores aclimatizados é a tabela 1. Se eu fosse ver só para trabalhadores aclimatizados, é a tabela 2. Mas como nível de ação, é a tabela 1. Ok? Então, a tabela 1 é para trabalhadores não aclimatizados e com nível de ação para os aclimatizados. A tabela 2 é só para os aclimatizados. Entendemos ou não? Se não entender, não tem problema não, eu repito. Mas entendeu, Graciane? Graciane? Tá picotando no meu áudio. Não tô conseguindo ouvir direito. Não, mas eu tô perguntando se tu tinha entendido. Não sei, na verdade, se foi você que falou. Que foi 1 ou 2. Não, professor, eu confundi. Essa daí eu pensei que já fosse a terceira questão. Ah, tá. Então, Andressa, eu que confundi, Graciane, não era você, era a Andressa. 3. Qual a NH6 devo utilizar para trabalhadores não aclimatizados? Essa daí é a 1. Isso, para não aclimatizados é a 1. Aí é a seguinte, qual a tabela da NH6 devo utilizar para trabalhadores que não realizam atividades rotineiras? Também é a 1, tá? Porque aqueles trabalhadores que não realizam atividades rotineiras, eles não ficam aclimatizados. E é por isso que é a 1 também. Pergunta seguinte. Esta afirmação está correta? De acordo com a NH6, a avaliação de calor deve ser realizada no horário mais quente, independente do desgaste da atividade? Sim ou não? Não. Não. Por que, Amanda? Já que você falou não. Senhor. De verdade, ó. Hein, Amanda, por que não? Engana. Que nem esse pão. Amanda, por que não? Bem feito. Por causa do desgaste da atividade. Então, quando eu tenho duas temperaturas, tá certo, mas só para explicar melhor. Quando eu tenho duas temperaturas, não necessariamente a mais quente é a pior situação. Então, a Amanda, ela está exposta a 30 graus das 11 a meio-dia. 30 graus de 11 a meio-dia. E ela está exposta a 29,5, ou seja, menos, das 13 às 14. Só que das 13 às 14, ela está correndo. E das 11 a meio-dia, ela está deitada. Tá? Então, apesar de ser mais quente pela manhã,
O horário que tem maior desgaste é à tarde. Na hora que eu considero temperatura mais atividade física, é mais desgastante. Então, não é só o horário mais quente, é o horário mais quente com a atividade mais desgastante. Essa dupla que eu tenho que avaliar. O item seguinte era um cálculo só, era só jogar na equação, só que é na equação que não tem o TBS, porque a ambiente sem carga solar. E acho que dá 25,8, não é isso? Sim, dá isso Sim. mesmo. Aí eu calculei os dois, entendeu? Com TBS e o sem TBS. Aí um deu 25,8 e 25,6. Aí fiquei na dúvida Não, depois. mas olha, eu estou dizendo aqui Mas que pois é com vamos lá, carga solar, né? sem carga Sem solar. carga solar. Então, Pois se é sem sem carga carga solar. solar, exatamente, tá? Isso, foi aí, lendo e relendo, foi que Que entendeu? prestei atenção. Tá. E a última, o valor obtido com o medidor de estresse térmico foi de 30 graus Celsius, tá aí, de BOTG, tá? Considerando que o trabalhador utiliza como uniforme um macacão impermeável a vapor, qual será o BTG final a ser utilizado para esse trabalhador? Então, ele está exposto a 30, só que ele usa um macacão impermeável. Se vocês forem naquela tabela lá de vestuário, vocês vão ver que o macacão impermeável vale 10 graus. Então, você vai pegar 30 e somar com 10, dá 40. Então, na verdade, ele está exposto a 40 graus. Entendemos ou não? Se não entenderam, abra a tabela. Essa daí que também foi minha dúvida, porque eu ainda não sabia onde é que estava essa tabela. Tá, deixa eu abrir aqui só para vocês conseguirem visualizar. Estou procurando aqui a tabela, que eu não lembro onde está exatamente. Aqui tem outro detalhe também. Na hora que soma, eu tenho que tomar cuidado, porque como está tão quente, ela pode estar ultrapassando a tabela 3, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para verificar se não está passando a tabela 3. Voltando aqui. Vocês estão vendo a tabela, né? Então, aqui, ó. Macacão impermeável a vapor, 10. Tá? Então, ele está exposto a 30. Mas eu vou adicionar o BOTG 10 graus devido à vestimenta dele. E é por isso que vai dar 40. Só que na hora que deu 40, o que eu estava fazendo? Digamos que ele é um trabalhador aclimatizado. Eu vou lá na tabela 2. Só que somou 10, está dando 40. Eu tenho até que dar uma olhada na tabela 3, porque pode já estar no inferno, já pode estar passando do valor teto. Tá? Então, toda vez que ter somatória com roupa, é interessante dar uma olhada na tabela 3, porque pode estar ultrapassando o limite da tabela 3 já. Dúvidas? Não. Eu achei aqui. Eu achei o Silvio Santos. Professor, você já corrigiu já esse exercício? Não. Eu corrigi agora. Acabei de corrigir. Não, mas para colocar a nota no cigarro. Não, eu não vou lançar nota assim. Eu vou lançar nota só no final. Tá. Vou lançar só no final. Mas não chora, não. Não se preocupa tanto, não. Além do mais, todo semestre tem esse detalhe também. Continuando aqui a nossa história. Então, bora voltar lá para o... Agora para a NH11. Por que hoje vem menos gente, hein? Cadê o resto? Ontem estava lotado. Foi divulgado lá o link lá no grupo de vocês, não foi? Eu me sinto falando para a parede. Mas foi, tudo bem. Professor. A Gabriela compartilhou. Tá, professor, já vi. Ok. Então, bora lá. Eu vou falar da NH11. Eu tenho que pegar o grilo de novo, porque vocês estão merecendo. Veja por outro um grilo. Avaliação dos níveis de iluminamento em ambiente... É melhor o galo, professor, que eu estava cochilando já. Isso é muito estimulante para o professor saber que a aula está tão boa que a pessoa está dormindo. Tá ótima essa aula. É assim mesmo. Tá aí, pode acordar. Mas esse galo tá meio devagar. Né? Esse tá melhor. Esse galo tá com mais sono do que nós, professor.
Aí, esse aí tá bom. Tá bom, bora continuar. Já fiz a minha besteira. NH11 é a variação dos níveis de iluminamento em ambiente interno de trabalho. Eu tenho que saber a diferença de iluminância para luminância. Tá? Então, iluminância é o fluxo luminoso que incide no plano de trabalho. Tá? Quando eu tenho uma luminária, o que está incidindo num plano de trabalho é a iluminância. O que reflete desse plano de trabalho é a luminância. Mas o que a gente avalia é a iluminância ou a luminância? A gente avalia a iluminância, tá? A gente avalia o que está incidindo sobre o plano de trabalho. Dúvidas até aí? Se tiverem, fala. Então, a gente vai avaliar o nível de iluminamento, tá? Porque é a iluminância que eu tenho que avaliar. E esse nível de iluminamento, ele vai ter uma tabela que estabelece, olha, no mínimo, tem que ser o que está na tabela. Então, por exemplo, aqui, ó, saguão de entrada, nível de iluminamento mínimo, 100 lux. Sala de espera, nível de iluminamento mínimo, 200 lux. Área de circulação em corredor, nível de iluminamento 100 lux. E vai embora essa tabela, tá? Eu só coloquei os primeiros tópicos. Um detalhe dessa tabela, é permitida uma tolerância de 10% abaixo desse valor. Então, por exemplo, aqui está 200 lux. 10% de 200 é quanto? 20. Ou seja, até 180, ok. O limite é 200, mas ele pode ficar até 10% abaixo disso. Então, 10% de 200 é 20. 200 menos 20 dá 180, então dá 180, 190. Mesmo estando um pouquinho abaixo, tudo bem. A norma fala que não tem problema. Tá? Jamília, minha voz está falhando mesmo, tá? Eu já estou com a garganta ruim. Ela falou que começou a falhar a minha voz, mas começa a falhar mesmo. Eu estava desacostumada da aula. Mas eu sei que está falando da internet. A coluna seguinte é o IRC, tá? O que é esse IRC? Bora ver aqui, ó. É o Índice Geral de Reprodução de Cor, também denominado RA. E ele fala que não é recomendada a utilização de lâmpadas com o IRC inferior a 80 em locais onde as pessoas trabalham por longos períodos. O que seria isso? O IRC, ele demonstra melhor a cor do objeto, digamos assim. Tá? É mais próximo da verdade, digamos assim. Ó. Então, percebe aqui que o RC 70 tem uma tonalidade, o RC 80 tem outro, 90 tem outro, 97 tem outro. Então, ele está dizendo que se eu vou ficar muito tempo no mesmo ambiente de trabalho, o RC da minha luminária tinha que ser de 80 para mais. Quer ver? Olha aqui, ó. Saguão de entrada. Saguão de entrada, alguém fica lá muito tempo? Teoricamente não, 60. Mas sala de espera, já fica, né? 80. Área de circulação em corredor. Não, circulação não é para ninguém ficar lá muito tempo. 40. Então, aqueles locais onde a pessoa fica muito tempo, no mínimo é 80 o IRC. Mas, por exemplo, uma gráfica, é importante o IRC alto? É, né? Não reproduz bem a cor. Então, eu preciso de que tenha uma luminária com RC alto. Mas como é que eu vou saber esse papo do RC? Na própria luminária vem, ó. Este índice normalmente fornecido pelo fabricante da lâmpada. Ó, percebe que nesta embalagem está aqui, ó, IRC 80. O próprio fabricante te dá essa informação. E quando o fabricante não dá, a gente pode ter um medidor de luminância que fornece esse parâmetro. Só que é mais fácil a gente solicitar do fabricante. Está comprando dele? Tá? Aqui é só o resto da tabela. Tá. Aí, bora lá. Então, o primeiro critério que eu tenho que seguir é usar o quadro 1. São vários critérios, tá? Por que eu estou falando isso? Porque antigamente, essa NH11, antigamente se usava a NBR 5413. E a NBR 5413 era facinho. Era pegar o valor, comparar com a tabela e resolveu. Então, media, comparava com a tabela e estava resolvido. Era só isso. Agora, na NH11, o primeiro parâmetro é comparar com a tabela. Até é igual, mas é só isso que é igual. Aí depois,
O ambiente de trabalho deve ser iluminado o mais uniformemente possível. Ok, né? Eu tenho que ter as luminárias de tal forma que eu não tenha locais da sala mais escuros e mais claros. Tem que ser mais ou menos uniforme essa iluminação. Além disso, esse aqui é importantíssimo. A iluminância medida ponto a ponto na área da tarefa não deve ser inferior a 70% da iluminância média determinada. Não sei se vocês lembram que a gente tem que calcular a iluminância média do ambiente. Tá? Então, bora pegar aqui na tabela, lá no quadro 1, determinadamente tem que ter 500 lux, ok? 500 lux. E eu estou a 600. Está atendendo a tabela? Tá. A tabela está dizendo que tem que ter 500 e eu estou a 600 lux. Está atendendo a tabela. A média, a iluminância média desse ambiente, que esse posto de trabalho está, é de 1000 lux. Quanto é 70% de 1000? 700 lux. Ou seja, mesmo ele atendendo a tabela, ele não está atendendo o segundo critério, que é 70% da iluminância média. Voltando. O primeiro critério é pegar o valor que eu medi do posto de trabalho e comparar com a tabela, com o quadro 1. E nesse meu exemplo, eu estou dizendo que na tabela estava a 500 e eu estou a 600. Tranquilo, está resolvido, está acima. Só que esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é, cada posto de trabalho tem que alcançar pelo menos 70% da iluminância média do ambiente. Eu estou te dizendo que a iluminância média do ambiente são 1000 lux. Quanto é 70% de 1000? 700. Eu disse que esse posto de trabalho estava a 600. Ou seja, ele está atendendo a tabela, mas ele não está atendendo o segundo parâmetro, que são os 70% da iluminância média. Entendemos ou não? Entendi não, professor. Qual parte? Desde o início do semestre? Dessa parte aí dos 1000 aí, de onde que aparece Seguinte, esses 1000? não, eu estou te dizendo, eu estou te afirmando que a média da iluminação do ambiente, na média da iluminação do ambiente, depois a gente vai aprender como fazer isso, mas eu estou te afirmando que a média da iluminação desse ambiente são 1000 lux. Tá? Essa informação eu te dei, a gente não calculou. Estou te dizendo que a média é 1000 lux. Só que eu estou te dizendo que cada posto de trabalho deste ambiente, no mínimo, tem que alcançar 70% desse valor. Quanto é 70% de 1000? 700. Só que eu te disse que o posto de trabalho estava a 600. E é por isso que ele não atende o segundo parâmetro. O primeiro parâmetro é sempre que tem que estar atendendo o quadro 1. Quadro 1, esse aqui, essas tabelazinhas. Tá? Então aqui por 500. Ó, triagem é 500. Eu estou dizendo que está a 600. Ah, então está atendendo. Bacana. Está acima dos 500. Só que o segundo parâmetro é 70% da iluminância média. Essa iluminância média, eu estou te afirmando, a gente ainda não calculou. Estou te dizendo que a iluminância média é 1000. 70% de 1000 é 700. Como ele está a 600, ele não está atendendo. Se não entendeu, não tem problema, explico de novo, mas quero saber se entendeu ou não. E se as demais entenderam também. Andressa? Pode seguir. Ok. Mas todo mundo entendeu? Ok. Caso uma tarefa específica não esteja apresentada no quadro 1, então a quadro 1 é esse aqui, ó. Ele vai ter um monte de atividade. Mas pode ser que algumas atividades não estejam aqui da tua empresa. Por exemplo, tem indústria de couro. Mas não vão ter todas as indústrias possíveis e imagináveis. Então, caso uma tarefa específica não esteja apresentada no quadro 1, o valor de iluminância mínima exigido deverá ser obtido por associação com tarefa similar. Ou seja, por exemplo, eu trabalho com fábrica de relógio. Aí eu procuro lá, não tem fábrica de relógio, montagem de fábrica de relógio, mas tem montagem com peças pequenas. Ok, é parecido. Eu vou usar esse parâmetro. Nunca vão ter todas as possibilidades, tá? Sempre vão ter algumas fábricas que não vai estar lá exatamente. É mais parecido com isso. Então, por similaridade, o mais parecido, tu vai usar o parâmetro. Quem define isso? Você. E se estiver errado, você errou. Não tem jeito, tá? O critério é esse. Ele diz para você utilizar o mais próximo da verdade da sua empresa. Mas você está se responsabilizando por essa verdade. Então, já aprendemos o primeiro critério, seguir a tabela. O segundo critério, 70%
da iluminância média. Terceiro critério. Em áreas nas quais são realizadas tarefas de forma contínua, a iluminância não pode ser inferior a 200 lux. Então, bora voltar lá na primeira tabela. Olha aqui, ó. Percebe que aqui na área de circulação, um corredor lá do IFAM, 100 lux. Está dizendo aqui que tem que ser 100 lux. Mas digamos que eu coloquei uma mesa lá no corredor e agora eu trabalho lá no corredor o tempo todo. O que ele está dizendo? Caso alguém, em áreas nas quais são realizadas tarefas de forma contínua, a iluminância não pode ser inferior a 200. Então, por mais que a tabela, o quadro 1 diga que tem que ser 100, como o cara vai trabalhar sempre ali, no mínimo é 200. Por mais que no quadro 1 diga que seja 100. Entendemos ou não? Esse é o terceiro critério. Então, primeiro critério tem que seguir o quadro 1. Segundo critério, tem que ter 70% da iluminância média. Terceiro critério, em áreas que a pessoa trabalha de forma contínua, mesmo que no quadro tenha dito inferior a 200, no mínimo será 200. Tá. Em situações nas quais existir uso de iluminação suplementar, deve ser verificada a iluminância mais áreas do entorno imediato. Então, por exemplo, isso aqui é uma iluminação suplementar, não é isso? Eu coloco aqui para não ficar tão escura a minha cara. Então, digamos que eu coloquei essa luminária aqui direcionada para o meu computador. Então, nessa área, ele está dando um valor maior. Mas no entorno, o valor não está igual, está menor. E ele diz que eu tenho um critério para esse entorno. Eu tenho que seguir esta tabela aqui. Ó. Esse é o quarto critério, é o entorno. Então, por exemplo, no meu computador, deveria estar 500 lux. Tá? Quanto é que tem que ter, pelo menos, no entorno? 300. Lógico, aqui como eu estou jogando a luminária aqui em cima, aqui vai dar mais. Mas eu não posso ter no entorno dessa área muito escuro. Porque vai ficar desconfortável o trabalhador trabalhar numa área muito clara num ponto e muito escura no outro. Então, se aqui está dando 750, no entorno tem que dar pelo menos 500, é o que está na tabela. Ok ou não? Fala, Jamile. A Jamile é meu microfone, por isso que eu perguntei se ela ia falar, mas não falou nada. Então, ok. Ah, tá. Ok. Ok. Eu vou continuar. Então, já vimos 4 critérios, né? Ainda tem mais um depois. E aí eu tenho também a escala de iluminância mínima. O que é isso? A iluminância, digamos lá na tabela, está dando 500 lux. O quadro 1 está dizendo que nesse ambiente aqui tem que ter 500 lux. Esse valor pode ser aumentado ou diminuído. Mas na hora que eu aumentar, eu não vou aumentar para 501, 520. Eu vou aumentar para, nessa escala, 750. E na hora que eu diminuir, não vai ser para 499, vai ser para 300. Essa é a escala. Quando se aumenta com esse critério. Quando se diminui com esse critério aqui. 20, 30, 50, 75, assim vai. Tá? Primeiro critério que pode fazer com que eu aumente na escala de iluminância. O trabalho visual for crítico. Acho que vocês não vão conseguir nem enxergar. Mas nesta caneta aqui, bem aqui, ó, bem pequenininho, está escrito o negócio. E digamos que o teu serviço seja inspecionar o que está escrito aqui. Eu estou aqui, já tenho dificuldade de ler, mas está aqui escrito competência e inovação sempre ao seu lado. Tá? Como é uma letra muito pequena, o trabalho visual for crítico. Eu vou inspecionar peças pequenas. Eu trabalho no relojoaria, por exemplo, peças pequenas. Nesse caso, quando o trabalho visual for crítico, talvez seja necessário eu aumentar o valor da iluminação. Você vai decidir isso. Tá? Mas se você vai aumentar, digamos, era 500, você vai aumentar para 750. Segunda possibilidade. A capacidade visual dos trabalhadores estiver abaixo do normal. Então, os trabalhadores daquela área, eles não têm uma visão
muito boa. Por exemplo, é uma fábrica de pessoas de mais idade. Então, os trabalhadores já não têm uma capacidade visual adequada, 100%. Ok? Ou são pessoas que têm algum tipo de deficiência, não são cegas, mas já têm uma dificuldade. Talvez seja necessário aumentar na escala de luminância. E o terceiro critério, a tarefa apresentar contrastes baixos. O que é o contraste baixo? Vou pegar aqui também. Estou com esse papel branco e com uma caneta branca. Esse contraste é bom? Não, esse contraste não é bom. Agora eu pego o meu celular, que é preto, sobre um fundo branco. Percebe que tem um bom contraste. A diferença de cor é boa. Então é fácil de visualizar. Então imagina eu fazer inspeção de peças claras numa bancada clara. Fica mais difícil. Então, quando a tarefa apresentar contraste baixo, talvez seja necessário aumentar na escala de luminância. Ok? Então, esses 3 critérios eu tenho que adotar. Professor, isso aí é muito chato. É o critério que você vai adotar para fazer a avaliação de luminância. Então, a gente tem que lembrar de tudo isso. É o que está na norma. Então, o que a gente tem que lembrar? Que eu tenho que seguir o quadro 1, que eu tenho que ter pelo menos 70% do valor da luminância média, que eu tenho que ter no mínimo 200 lux na área onde o trabalhador trabalha de forma contínua, que no entorno imediato não pode ter valores muito baixos do valor específico quando eu tenho uma luminária, e que talvez seja necessário aumentar utilizando esses critérios. Tá? E quando é que eu posso diminuir? Ele dá um exemplo. A iluminância pode ser reduzida em um nível na escala de iluminância quando a tarefa apresentar detalhes excepcionalmente grandes ou de alto contraste. Então, por exemplo, um bloco de concreto. Eu preciso ver detalhe desse negócio aí? Não, são peças grandes. Eu não vou ver o detalhe da peça. Então, talvez seja possível diminuir. Nunca recomendo que vocês diminuam, porque vai depender da interpretação do fiscal. Se vocês acham necessário aumentar, aumenta. Se vocês acham necessário diminuir, mantém o mesmo valor. Não diminui. Tá? E o último critério. A razão entre o maior valor de iluminância medido na área da tarefa e a iluminância média daquele ambiente não deve ser superior a 5:1. Então, bora entender esse último critério. Quanto era a nossa iluminância média? 1000, né? 1000. 1000 dividido por 5 dá 200. Então, eu não posso ter nenhum valor abaixo de 200. Por quê? Porque não pode ter nada na proporção superior a 5:1. 2 vezes 5, 10. Ou seja, 200 vezes 5 dá 1000. Se eu tiver um pós-trabalho com menos de 200 e a iluminância média for 1000, eu vou ter uma proporção superior a 5:1. E não pode. Outro exemplo. Digamos que determinado setor tenha 400 lux. O menor valor que eu tenho nesse ambiente é 400 lux. Tá? 400 vezes 5 dá quanto? 2000. E a luminância média é 2100. A proporção ficou superior a 5:1. Não pode. Então, esse é o último critério. Entendemos ou não? Entendemos ou não? Poderia explicar mais uma vez? Posso, lógico. Deixa eu tentar fazer aqui, então. Eu sei que vocês estão com saudade do meu desenho, então. Vou tirar um print desse desenho agora, vou postar no Instagram. Não. Acredita que isso aqui é quadrado? Acredita. Aceita que está quadrado. E aqui eu tenho... olha, tinha um quadrado aqui. Aqui são os postos de trabalho, tá? Vários postos de trabalho. Okay, tem 6 postos de trabalho. A média da iluminação nesse ambiente, vamos considerar que é 2000 lux. Então, na média, esse ambiente tem 2000 lux. Tá até aí, né?
Eu estou te dizendo que cada posto de trabalho desse, 2.000 dividido por 5 dá quanto? 2.000 dividido por 5 dá 400, não é isso? 400 lucros. Dá 400. Eu estou dizendo que nenhum posto de trabalho desse pode ser inferior a 400. Porque se for inferior a 400, o que acontece? Eu vou ficar numa proporção maior do que 5 para 1. Porque 400 vezes 5 dá 2.000. E não pode. Então aqui dá 2.000. Se aqui está dando, sei lá, 300, eu estou com uma proporção superior a 5 para 1. Entendeu, Yasmin, ou não? Ele se encaixaria também no critério da iluminação do entorno, então? Essa questão do 5 para Não, 1? o entorno seria o seguinte. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Que é uma mesa de trabalho. Tá? E eu tô... Opa. E eu trabalho bem aqui. Nessa área daqui, ó. Essa área aqui é a área onde tem uma luminária. Tá? Então, nessa área aqui, digamos, tem 750 lux. Ok? Aqui tem 750 lux. Porque a luminária está bem em cima. Eu estou dizendo que nessa área do entorno, ou seja, na própria mesa, na mesma mesa, eu não posso ter valores muito baixos. Acho que é 500 lá, né? Quando é 700, no entorno tem que ser no mínimo 500. Então, aqui, e aqui, no entorno, ou seja, em volta do local onde a luminária está, tem que ter pelo menos 500. Então, aquela tabela diz, embaixo da luminária tem tanto, no entorno desse posto de trabalho tem que ter tanto. Entendeu? Entendi, sim. Todo mundo entendeu? Vou supor que sim. Tá bom. Amanda, já deu a comida do cachorro, Amanda? Tô com pena do cachorro. Vou mandar aí o pessoal da Defesa dos Animais na sua casa. Que é isso, rapaz? Ah, são os cachorros. São filhotes. Tá aí, Amanda. Você já quer filhote? Tem um monte de filhote aí pra ti. Minhas duas aqui estão buchudas também. Putz. Cheio de cachorro. Eu tenho medo de Mas cachorro. vou doar tudinho, professor. Não vou ficar com nenhum, não. Vou doar tudo. Não, eu não faço questão. Eu tenho medo de cachorro. Não gosto de cachorro. Eu lembro quando era Mas criança, por quê? quando eu tinha uns 7 anos, eu tinha pânico de cachorro. Sempre tive medo de cachorro. Aí, tinha um cachorro lá em casa que ele ficava preso. E ele sabia que eu tinha medo dele. E lógico, que ele ia tentar me atacar toda vez que eu passava. Aí eu passava me arrastando na parede e ele na corrente, né? Teve uma vez que ele arrebentou a corrente. E aí o Mário corre, o cachorro atrás. Corre. Aí eu lembro que eu pulei a cadeira. Quando eu pulei por cima da cadeira, ele pegou e deu-lhe de cara no fundo da cadeira. Aí eu ganhei tempo, eu corri, aí tinha um corredor lá em casa. Aí eu corri para a cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, tinha um tapete, não tem aquela história de colocar um tapete na entrada? Eu pisei no tapete, me acabei no fogão. E o cachorro vindo, eu levantei e corri para o banheiro. Quando o cachorro entrou na cozinha, ele bateu também no fogão. Só que eu já estava trancado no banheiro. Ele só me deu uma arranhada, mas eu fiquei com pânico de cachorro desde aí. Então, não sou muito fã de cachorro. E aí ficou registrado para a história do cachorro no YouTube. Agora é que eu lembro quando eu falo essas besteiras que fica para o YouTube, mas tudo bem. A avaliação preliminar. Então, eu já fiz os critérios, tá? E agora ele está dizendo o seguinte, mas antes de fazer a avaliação, de pegar lá o luxímetro e ir lá para campo, você tem que fazer uma avaliação preliminar. E o que a gente vai ver nessa avaliação preliminar? Primeira coisa, verificação de ofuscamento. Isso aqui é ofuscamento. Ó. Imagina trabalhar com uma luz na tua cara.
Isso é ofuscamento. Então, ofuscamento não pode. Só que isso aqui é uma avaliação que não é com equipamento, né? Tu vai olhar e tu vai verificar, tem ofuscamento? Tem cintilação. O que é cintilação? Quando a luminária fica brilhando assim, que fica cintilando, e aquilo incomoda pra caramba. Tem efeito estroboscópico. Não sei se vocês lembram de efeito estroboscópico. Efeito estroboscópico é quando acontece o seguinte: essas luminárias, apesar de a gente achar que elas são contínuas, na verdade, elas são tão numa frequência tão rápida que a gente não vê, tá? Que elas estão apagando e acendendo, de tão rápido que é, digamos assim. Se essa frequência da luminária, que ela está oscilando aí, entrar na mesma frequência de uma máquina, por exemplo, uma máquina girando, então o giro dessa máquina é o mesmo dessa luminária apagando e acendendo, que a gente não está vendo porque é tão rápido que a gente não consegue ver. O que acontece? Tem uma hora que a gente acha que está parado. A gente olha, está parado. Não, é porque entrou na mesma frequência da luminária. E aí, se você meter o dedinho, cortou teu dedinho, por exemplo. Então, esse é o efeito estroboscópico. Entenderam ou não? Isso vai ser muito azar do cara da frequência acontecer de bater, mas pode acontecer. Pode acontecer. E quando acontece, pode acontecer acidente. Dúvidas? Lembraram? Eu expliquei isso em sala, mas não sei se lembravam. Direcionalidade, que é a direção que está a iluminação. E agora vocês não deram moral nenhuma. Não teve nem um legalzinho, não teve nada. Foi, tá bom, dane-se. Sombras excessivas. Tá bom, Yasmil. Pelo menos você me deu uma moral aí, porque as outras não estão nem aí. Me senti totalmente Credo, rejeitado. professor, para de fazer drama. Tá vendo? Me chama de dramático. A pessoa não fala nada, eu ainda sou o dramático. Me senti aqui isolado. Eu me senti quando... Aí hoje merece. Eu tô com sono. Ai, agora o professor falou igual meu tio, desse mesmo jeito ele fala. Bora lá então. Não dorme não, Brenda, acorda. Vou colocar o galo. Não vou colocar o galo, porque já coloquei o galo. Continuando. Sim, sombras. O que é sombra? Sombra vocês sabem. Então, imagina que você está num posto de trabalho e tem muita sombra. E a aparência da cor. A aparência da cor depois a gente vai ver. E contraste vocês já sabem. Preto no branco, branco no branco. Se tem bom contraste. Isso aqui não são itens que é com equipamento. Isso aqui é um relatório. Então, você vai lá com uma pranchetinha. Tem ofuscamento? Tem cintilação? Tem efeito estroboscópico? Daquele posto. Só que eu tenho que verificar isso de todos os postos. Então, percebe que dá um trabalho desgraçado isso aqui. Tá? Então, antes de fazer a medição. Professor, Fala. a análise do local, então, tem que fazer esse detalhamento de ponto a ponto? Teoricamente, sim. O pessoal não está fazendo, mas é o que está na norma. Isso aqui é a norma. Tá? Então, eu deveria fazer toda essa avaliação de tudo. É por isso que agora, para fazer direito, a avaliação e iluminação sai caríssimo. Porque é um monte de coisa que tem que ser feita. E aí a maioria das empresas ainda está utilizando a NBR 5413, que já foi revogada, que não pode ser mais utilizada. Mas, não, mas eu não vou usar esse negócio aí, não. Quando os fiscais começarem a cobrar, vai ser bonito. Tá, continuando aqui. Já estamos acabando, né? Eu quero chegar no mesmo local que eu parei à tarde. Abordagem dos locais e das condições de trabalho. Aqui, identificar as atividades realizadas, respectivas áreas da tarefa, as áreas de trabalho, a fim de mapear e definir os pontos de avaliação. Isso aqui é o seguinte. Vocês já me viram dando aula em sala de aula. Eu não fico parado. Eu não tenho um posto fixo. Tá? Eu fico andando lá na frente. E numa sala lá na frente deve ter uns 6 metros, pelo menos. Quais os pontos eu ia pegar? Porque o meu posto de trabalho não é a mesa. Eu não dou aula na mesa. Na verdade, pouco sento em sala de aula. É muito raro eu sentar em sala de aula. Só que eu tenho aquela área lá da frente, tá? E eu vou ter que fazer a avaliação de iluminação do posto de trabalho do professor Mário. Eu vou ter que definir previamente. Olha, eu vou pegar 3 pontos aqui. Esse.
E eu preciso disso porque na hora que eu for anotar, eu preciso... Ah, tá. Posto de trabalho, professor fulano de tal, sala tal. Tal, tal, tal. Eu posso colocar isso até em planta que fica mais fácil. Ano que vem, ou daqui a tanto tempo, quando eu for rever, eu tenho o item, o ponto específico para poder comparar, né? Porque ali eu não tenho um local. Uma mesa de trabalho é fácil, uma máquina é fácil, que não sai do lugar. Agora, quando eu tenho um local assim que o profissional se movimenta, eu tenho que definir previamente isso. Então, essa definição prévia dos pontos de avaliação. Acho que entenderam. E aí ele fala também para descrever os ambientes de trabalho, incluindo o sistema de iluminação, ok, Yasmin, utilizando tipos de luminárias, de lâmpadas e suas características. O que é isso? A gente deve descrever o ambiente de trabalho, já falei isso, né? O sistema de iluminação, qual tipo de luminária, e da lâmpada. É luminária de LED, é luminária fluorescente, incandescente? Qual é o tipo de luminária? De todos os ambientes da fábrica. Percebe que isso não é tão simples de fazer. Dá um trabalho desgraçado fazer isso. Por quê? Porque a empresa compra a luminária, mas ela não sabe, ela compra mais barato. Ela não compra necessariamente, olha, essa aqui é para lá. Geralmente na empresa é tudo misturado. Tá? Tem algumas áreas, lógico, que são lâmpadas específicas, mas, por exemplo, lâmpada fluorescente, ela tem modelos diferentes. E, teoricamente, eu teria que ter essa descrição de cada modelo. Isso aqui é meio milagre conseguir fazer numa fábrica. Tá? Porque mistura. Talvez, a partir de agora, começando a organizar, daqui a um tempo tu tenha. Quando queimares todas, tu já tem as novas e tu sabe. Mas hoje, muito difícil fazer esse levantamento. Não sei se vocês entenderam o grau de dificuldade de fazer isso. Porque numa empresa eu não tenho apenas... É muito raro ter só um tipo de luminária. Eu tenho um monte. E aí eu teria que se descrever de cada ambiente. Por exemplo, lá no Infamejo, numa sala de aula eu tenho mais de uma luminária. Na mesma sala. E eu tinha que descrever isso de cada ambiente. No caso de interferência da iluminação externa no ambiente a ser avaliado, as medições devem ser realizadas sob as condições mais desfavoráveis, por exemplo, dias nublados. Então, por exemplo, eu trabalho aqui no escritório e eu deixo sempre a janela fechada. Me incomoda ficar com sol aqui. Mas digamos que eu trabalhasse com a janela aberta. O que eu deveria fazer? Eu deveria pegar o pior horário. Ou fim de tarde, ou início da manhã, ou um dia que estivesse bem nublado, que era a pior situação. Se nesse dia de pior situação passasse, os outros dias passariam. É isso que ele está dizendo. Dúvidas, perguntem. Brenda, acorda. Que mais? Os avaliadores devem evitar usar roupas claras e se posicionar de modo a não causar sombra e reflexo sobre a fotocélula. Quase que não sai. Sim, acordou, Brenda? Tô acordada. Não, tu falaste que estava para dormir? Tu ficar cheio do saco. Porque a Amanda tá lá com os cachorros, a Andressa também. E a Yasmin tá estudando. Agora a Brenda falou que estava babando no travesseiro. Aí não dá. Você que está assistindo depois o vídeo, a Brenda abriu o vídeo aqui e ela estava babando no travesseiro. Ela dormiu babando no travesseiro com o vídeo aberto. Veja depois. Os avaliadores devem evitar usar roupas claras e se posicionar de modo a não causar sombras e reflexões sobre a fotocélula. O que é isso? Imagina que você está com uma roupa branca. Deixa eu colocar aqui no... branco dá um reflexo muito forte. Se eu tiver com uma roupa mais escura, o reflexo é menor. Então, o que acontece? Na hora que eu vou fazer a avaliação, eu deveria evitar roupas claras, porque vai bater na minha roupa e vai iluminar mais o ambiente do que a verdade. Na verdade, se vocês fizerem o que eu disse para vocês fazerem, isso não vai ser um problema. O que é para vocês fazerem? Irem para a academia, fazer agachamento, chegar na empresa e conseguir agachar. Porque se vocês fizerem a avaliação agachada, aí vocês não vão influenciar durante a avaliação. Agora, se vocês ficarem do lado, vocês vão influenciar. Vão fazer sombra e a roupa de vocês vai influenciar.
Só que eu nem lembro quem era que falava que se agachasse não voltava mais. Então, vão para a academia primeiro para fazer as flexões e depois não tem problema. Quando existirem atividades noturnas no ambiente analisado, as medições deverão ser realizadas nesse período. Então, por exemplo, eu trabalho no primeiro, segundo e terceiro turno. Qual horário? Digamos que fica ligada a luminária. Tem empresa que fica, tá? Direto. Primeiro, segundo e terceiro. Qual horário que eu vou avaliar? Terceiro, que é o pior horário. Pô, mas de manhã ligo luminária, ou melhor, de noite ligo as luminárias, de manhã não. Eu tenho que fazer de manhã e de noite. Para verificar qual é a situação. Ou melhor, cada situação separada. Aí agora eu vou para os equipamentos de medição, ou seja, para o luxímetro. Eu acabei por aqui, mais ou menos. Então, bora lá. Medidor de luminância. Unidade de medição em lux. Então, primeira coisa. Esse medidor ele tem que ter fotocélula corrigida para a sensibilidade do olho humano e o ângulo de incidência. Isso aqui vai estar descrito no manual do equipamento. Mas tem que ter, tá? Essa especificação é obrigatória. Fotocélula corrigida para a sensibilidade do olho humano e ângulo de incidência. Ou seja, eu estou avaliando o ser humano. Então, esse negócio aqui tem que ser similar. Ok? Então, isso é uma especificação. Além disso, apresentar a especificação técnica informada pelo fabricante que permita realizar a medição conforme o tipo de lâmpada utilizada, por exemplo, LED, fluorescente ou vapor de sódio. Isso aqui é uma bronca imensa. Os luxímetros antigos, eles não faziam distinção se a luminária era LED, fluorescente, incandescente, vapor de sódio, dane-se, tá? Só que tem diferença no resultado. E aí, o teu luxímetro, ele tem que ter a capacidade de fazer esse ajuste. Se ele não tiver, ele não está atendendo a norma, e a maioria dos luxímetros antigos não tem, só que as empresas não compraram novos, tá? Então, você vai entrar na empresa, vai ter uns luxímetros xing-ling, porcaria, e fazer a medição errada. Um luxímetro bom, não é top, um luxímetro bom, uns 1.000 pau mais ou menos, R$1.000. E aí o cara não quer comprar, porque ele tem um luxímetro ainda lá, só que o luxímetro que ele tem não atende a esse critério novo da norma. Isso não tinha na norma antiga. Concorda, Brenda? E aí tem a parte da calibração. Os medidores de luminância devem ser periodicamente calibrados e certificados pelo Inmetro. Lembra que eu falei lá na NHO que eu tenho que calibrar? É exatamente a mesma coisa. Eu tenho que seguir os critérios do Inmetro de calibração, os laboratórios acreditados pelo Inmetro, né? Com base na recomendação. Aí a calibração vai ser feita de quanto tempo? Base na recomendação do fabricante, se o fabricante estabelecer, em dado histórico de utilização, ou seja, quanto eu mais uso, eu tenho que ter mais calibração, porque vai desgastar mais rápido o equipamento, em critérios que venham a ser estabelecidos em lei. Ou seja, se tiver alguma legislação que estabeleça a obrigatoriedade de calibrar, de 1 ano, de 6 meses, de 2 anos, eu vou seguir essa lei. E a calibração deve ser sempre refeita, ou melhor, deve ser refeita sempre que ocorrer algum evento que implique suspeita de danos nos medidores. Então, se por acaso caiu, sei lá, aconteceu algum problema com o equipamento, eu deveria refazer a calibração. Dúvidas, senhoras e senhores? Não, tudo certo. Acordou, né, Brenda? Senhora, eu vou fazer o seguinte. Eu parei aqui. Rapaz, foi muito mais rápido agora do que de tarde. Eu vou passar um exercício. Não vou, amanhã ou na quinta-feira eu mando para vocês. Porque as aulas de sábado vão ser os exercícios. E aí vocês têm que responder. Me ajudem. Ainda não foi todo mundo que apareceu aqui. Mesmo que eu não tenha aparecido aqui, que tenha resolvido exercício e tudo mais, eu não tenho como saber quem é que não tem condições de internet. Tá? E se a pessoa não tem condições de acessar pela internet, mas não entrar em contato comigo, eu não vou saber. A senhora vai estar até com dificuldade de conseguir essas informações. Então, falem no grupo, porque às vezes o cara não consegue acessar o YouTube, mas ele tem o WhatsApp.
E se o cara não tiver nem WhatsApp, mas tiver um celular, me passem para que eu entre em contato. Ou diz para a pessoa, olha, pode ligar para o Somário a cobrar, não tem problema não. Só no horário comercial, por favor. Ok? Que eu preciso saber dessas pessoas. Alguma dúvida, senhoras e senhores? Não. Nenhuma. Não, nenhuma. Então, boa noite a todos. Amanda vai alimentar seus cachorros, tá? Porque eles estão com fome. A Andressa também. Brenda, vá dormir. Não sei se tem aula ainda, mas vá dormir. A Andressa Boa noite. Boa noite. Até a Boa noite, próxima. professor. Até Boa segunda-feira. noite. Boa noite. Segunda-feira vai ser PGR junto com o pessoal lá do IF de Rondônia, né? O Roraima, sei lá, IFRO. Ok? Então, tchau e benção. Deixa eu parar a gravação.